Vamos trazer o Nassif agora para a gente falar do dólar, né, gente, que está impressionante, né? Alta do dólar, ontem fechou no maior valor nominal da história, cotado a 6,091, já bateu essa marca hoje na abertura do mercado, chegando a 6,16. Nassif, bom dia para você. Queria te perguntar, o aumento do dólar começou desde quando o governo Lula anunciou o pacote de gastos, sem avançar em cortes profundos nas áreas sociais e priorizando a isenção do imposto de renda sobre quem ganha até R$ 5.000. Existe mesmo essa relação entre esses dois fatores, mas fale-nos também sobre o mercado nessa equação toda, o 105 do mercado. Bom dia. É tão verdadeira essa expectativa do mercado quanto o disco voador. Depois eu tenho 2 histórias de disco voador que eu fui abduzido. A pessoa que eu escolhi era o Nassif, tá? Hoje é o dia. Sabia. Teve uma época lá atrás que se falava no disco voador de Varginha, lá no sul de Minas. Sim. Eram as 7 cidades subterrâneas de Minas. Lá. E eu encontrei um dia, num gabinete do Rio, nem lembro onde foi, um pessoal de Varginha, que estava falando aí que iam fazer um encontro lá para festejar os discos voadores. Né? Daí eu parabenizei, eu falei, pô, maravilha, bicho, vocês fizeram uma baita sacada de marketing. O cara olhou torto para mim, como marketing? Existe disco voador mesmo. Eu falei, então, nem discuto. E assim como tem gente que acredita em disco voador, tem gente que acredita que o mercado é isento para definir taxa de juros e de câmbio, que é esse sistema de metas inflacionárias. Isso é uma loucura. Eu estou contando agora, acabei de publicar um artigo contando o que ocorreu. Porque o mercado, gente, veja bem, o mercado ele não está interessado no que está certo ou está errado, ele está interessado em maximizar lucros, que é a mesma coisa que outras empresas fazem. Só que quando eles vão maximizar lucros no mercado, eles afetam toda a economia. Eu conto uma história que eu narrei até na biografia do Walter Moreira Salles, que foi o embaixador brasileiro nos anos 50 que foi negociar a dívida brasileira nos Estados Unidos. O Brasil tinha uma lei de remessa de lucros, que era o seguinte, a empresa estrangeira pode remeter um percentual do que ela trouxe de capital em dólares para cá. O que as empresas faziam? Pegavam um empréstimo no Banco do Brasil, engordavam o seu capital em cruzeiros, que era a moeda da época, e faziam a remessa em cima desse capital adulterado. Daí o Getúlio criou uma lei de remessa de lucros, levou cacete da imprensa aqui, levou cacete da imprensa nos Estados Unidos, e o Walter Moreira Salles, que era banqueiro, falava que era um abuso que acontecia efetivamente. Daí ele vai lá e consegue um baita de um acordo para o Brasil. Daí ele fala, finalmente aí os Estados Unidos se renderam ao bom senso. Coisa nenhuma. Ele fez uma parceria com o secretário de Estado, lá, o Douglas Dillon, que era dono de uma banca de advocacia, e eles passaram a comprar títulos da dívida brasileira que estavam bem depreciados por causa da moratória brasileira. Então, comprava o título lá na Bacia das Almas, quando veio o acordo, os títulos se valorizaram. Então, se não fosse o interesse do Douglas Dillon, não saía. A mesma coisa acontece com o mercado. O mercado começa, o cartel, tem um cartel, porque o Banco Central, que vai se desmoralizar se não mudar logo, toda a política dele é em cima das expectativas do mercado. Então eles fazem aí a pesquisa Focus, aí o mercado acha que vai para tal lugar e o Banco Central acompanha. Deixa nas mãos do mercado as expectativas. E o que o mercado faz? Você tem dentro do mercado um cartel. Esse cartel de grandes operadores, eles criam uma expectativa numa direção e compram ativos naquela direção. Depois começam a trabalhar para mudar as expectativas. Quando as expectativas viram, eles lucram porque eles estavam numa posição favorável. E no caso brasileiro, a mudança de expectativa teve a participação direta do Roberto Campos Neto. Você lembra que até o começo do ano se falava em queda gradativa da taxa Selic e tudo. Roberto Campos Neto, em fevereiro, ele faz um discurso dizendo não, porque a questão fiscal vai reverter essa expectativa. Daí o mercado começa a fazer terrorismo com apoio da mídia para essa questão fiscal. E é uma loucura. Ontem eu publiquei algumas tabelas levantadas por um economista. Nós estamos falando aqui num déficit fiscal ou equilíbrio de 0,25%, 0,5%.
Isso aí não é motivo para terrorismo em nenhum lugar do mundo. Esse economista pegou os principais países desenvolvidos que aplicam as metas inflacionárias e os principais países em desenvolvimento que aplicam a meta inflacionária. Superávit de todos esses países, média 0,9 nos últimos 20 anos, Brasil 0,9. Taxa de juros real acima da inflação. Esses países 0,9, 0,2, 0,3. Brasil, quando ele mediu, estava 5,8, hoje está 8. Ou seja, o Brasil está refém desse jogo. Daí você tem outros fatores externos aí, que é esses dois movimentos do Trump, um ameaçando impor tarifas de importação. Tarifas de importação aumentam a inflação americana, porque os produtos importados vão ficar mais caros. Isso vai levar o Banco Central americano, o Federal Reserve, a aumentar a taxa de juros. E está falando em desoneração fiscal dos grandes grupos. Isso aumenta os lucros dos grandes grupos e os dividendos. Então, esses dois movimentos vão puxar dólar de todas as partes do mundo. Já está ocorrendo aqui no Brasil. Então, se o Banco Central deixa por conta do mercado, o que acontece? O Banco Central jogou 8 bilhões de dólares aí para segurar a alta do dólar e não ocorreu nada. O mercado chupou, ficou com o dólar e não caiu. Então, em algum momento, o Banco Central vai ter que mudar essa política de metas inflacionárias. Vai ter que tirar do mercado esse poder de fixar para onde ele quer que vai. E seria da mais absoluta importância que o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que o Ministério Público Federal começasse a investigar imediatamente a formação de cartel da formação de taxa de juros. É crime financeiro isso aí. É crime financeiro. O Banco da Inglaterra foi alvo de um movimento similar, teve investigação, grandes bancos pagaram bilhões de multas aí. Tem que acontecer a mesma coisa aqui, porque esse jogo, com o apoio da mídia aí, não tem risco para esse pessoal. Não tem risco. É meia dúzia que tem poder de fogo para levar o mercado para lá e para cá, o gado vai todo atrás, Quando a gente fala em mercado, cartel do mercado, não é o mercado como um todo. É essa meia dúzia de bancos. Porque o resto do mercado paga a conta. Porque se tem lucro de um lado, tem prejuízo do outro. Então, eles desmoralizam o mercado, desmoralizam a poupança, acabam com os investimentos privados. Pega hoje aí o Estadão dizendo aí que os grandes grupos falando em desinvestir, vender empresas, reduzir dívida, porque a dívida está amarrada aí, de alguma forma, a Selic. Né? Então, em algum momento aí, o Banco Central vai ter que bater o pau na mesa, vir com um saco de maldade aí, porque se esse pessoal não sentir que essas jogadas especulativas eles podem se machucar, vão jogando até a desestabilização final do país. A última malícia deles é falar em dominância fiscal, que também ocorreu depois do pacote Joaquim Levy. O que é dominância fiscal? É quando a parte fiscal não consegue segurar o aumento da dívida pública. Agora, não consegue por quê? Porque com essa taxa de juros aí, de 8% real, acima da inflação e acima do PIB, mas nem Deus para segurar o aumento da dívida pública. Então é terrorismo se o governo Lula, não houver aí uma estratégia rápida, não digo rápida, tem que ser preparada também aí, mas uma estratégia firme para segurar o mercado, eles conseguem desestabilizar o governo, desestabilizar o país. O que é o objetivo o tempo todo, aliás. Então, mas gostei, William, você ganhou duas frases aí, bater o pau na mesa com um saco de maldades. Já virou áudio. Já ganhou o áudio. Já foi pro rolê, sério. tá, Nassif? Perfeita análise, Nassif.